Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre recompensa. Recompensa é tudo aquilo que nós esperamos obter, sempre que realizamos alguma coisa que vá beneficiar alguém. E todos nós que estamos na presença do Altíssimo semeamos com a esperança que um dia iremos certamente colher, porque aquele que semeia deve semear com fé. Mas quantas vezes nos deparamos com pessoas que tentam roubar de nós o melhor que nós temos? Quantas pessoas nos fazem tentar parar, recuar na fé, para não prosseguir adiante com as boas semeaduras? Lembramo-nos automaticamente do inimigo das nossas almas, Satanás, que faz de tudo para tentar nos fazer voltar ao arado que lá atrás ficou. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra de ânimo, gostaria de trazer uma palavra que pudesse confortar o teu coração, a tua vida, e te fazer ver e crer e entender que tudo aquilo que nós realizamos para o Senhor, quer seja bom ou não, fica registrado no seu livro de Crônicas. E então, eu gostaria de falar sobre uma passagem de um rei chamado Assuero e de um homem chamado Mardoqueu e também de um homem chamado Amã. Gostaria de falar destes três personagens que, na verdade, tipificam nada mais, nada menos. O rei Assuero tipifica Jesus Cristo. Mardoqueu tipifica, amados, o Espírito Santo de Deus, o nosso intercessor, e também o Amã, o inimigo das nossas almas. Nós somos, na verdade, aqueles que realizamos a boa obra. Às vezes parece que o nosso trabalho, o nosso enfado, o nosso cansaço, a nossa semeadura parece que não tem recompensa. Mas eu quero te mostrar biblicamente que há um livro de crônicas, há um rei que não se esquece. Nós muitas das vezes temos a necessidade de ser reconhecidos à hora que nós pensamos, de sermos galardoados no momento em que esperamos. Mas uma coisa eu quero te dizer em nome de Jesus: tudo tem o seu tempo determinado por Deus na vida do ser humano. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Cabe a nós saber esperar com fé, saber esperar com confiança, e ao semear com fé, com certeza que a colheita certamente será sempre igual à semeadura. Eu quero te ler aqui um trecho bíblico que fala no livro de Esther, capítulo 6, sobre esta passagem. Todos nós certamente já ouvimos falar desta passagem do rei Assuero, da rainha Esther, que tomou o lugar da rainha Vasti, porque se rebelou contra o rei, e esta, sendo como uma filha para Mardoqueu, esta deparou-se com um grave problema, o mau Amã, que significa, que tipifica Satanás, inimigo das nossas almas. Este queria destruir Mardoqueu, tinha ódio de Mardoqueu, e queria destruir também toda a linhagem do povo judeu. E então há aqui uma batalha, há aqui uma guerra, há aqui uma luta incessante, da qual a rainha Esther, ela procurou orar e jejuar para que pudesse ser recebida pelo rei Assuero, para que este pudesse ouvi-la e dar-lhe bênção, graça, favor e vitória. Na verdade, Mardoqueu também ajudou-a a orar, a interceder e a jejuar. Mas repara neste trecho que é muito interessante. Capítulo 6, versos 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez.
Olha só, quantos Mardoqueus existem em toda a terra, que semeiam o bem, que praticam o bem, que fogem da aparência do mal, que fazem aquilo que é reto aos olhos do Senhor, e parece que a justiça de Deus tarda, parece, e às vezes nos deixa num tempo de pranto, num tempo de agonia, num tempo de quebrantamento, de choro. E esta é uma realidade da qual a própria palavra de Deus já nos revela, que no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos manda ter bom ânimo, porque Ele diz que há uma recompensa. Ele venceu, teve uma recompensa, e nós também, se assim o fizermos, sucederemos também da mesma forma como Jesus, e certamente seremos galardoados. Aqui, Amã mandou construir uma grande forca para matar a Mardoqueu e toda a linhagem do povo judeu. Olha só, mas é como diz o Senhor, Deus pega o sábio na sua própria astúcia. O próprio salmista diz: aquele que cava uma cova, ele mesmo cairá nela. Então, quando alguém faz uma cova para matar alguém, para destruir alguém, ele está cavando a sua própria sepultura. Na verdade, foi isto que o mau Amã fez. A colheita foi igual à sua semeadura. Mas havia aqui um homem que era justo, Mardoqueu. Ele orou, ele jejuou a favor do rei, e ele fez com que estes dois eunucos da guarda do rei fossem, amados, interpelados a meio de um plano arquitetado para matar o rei Assuero. E então Mardoqueu fez com que este projeto não fosse realizado, para que este projeto tivesse falência, mas esta passagem ficou registrada no livro de Crônicas. Parece que estava esquecido, parece que Mardoqueu foi esquecido, praticou o bem, mas nada de bem se lhe acrescentou, galardão algum lhe foi atribuído. Mas olha só, mas aqui diz que certa noite o rei perdeu o sono. Naquela época não havia a internet, naquela época não havia o WhatsApp, não havia o Instagram e outras coisas mais, mas havia o livro de Crônicas. Ainda hoje há no céu, existe um livro de Crônicas, que já de frente eu vou mostrar e vou falar sobre isso. Olha só, e este rei então mandou os seus servos trazer-lhe o livro de Crônicas e que lhe começassem a relatar as narrativas dos acontecimentos dos últimos tempos. E então foi-lhe lido que Mardoqueu, este fez com que Bigtã e Teres fossem impedidos de trazer morte ao rei Assuero. E o rei Assuero fez a pergunta: que galardão foi dado a este homem? E seus servos disseram: nenhum. Então, rapidamente o rei Assuero, ele chamou o maioral da sua casa, neste caso o mau Amã. Olha só, aquele que preparou a sua forca, a forca para matar a Mardoqueu e toda a sua linhagem. Repara só, este foi chamado à presença do Senhor, do seu senhor rei, o rei Assuero, e o rei Assuero diz: que fará o rei ao homem mais amado aqui do seu palácio? Amã tomou aquela palavra como se fosse para ele, mas o rei estava se referindo a Mardoqueu, e como é óbvio, Amã disse: tomará as vestes reais do rei, tomará o cavalo real, a coroa do rei, e será levado por um servo pelas cidades, pelas ruas da cidade, e será aclamado como este é aquele a quem o rei mais ama. E então o rei Assuero disse que nenhuma destas palavras caia por terra, e faz tudo isto ao servo Mardoqueu. E nós vemos que Amã ficou enojado. Vemos mais adiante que o mau Amã, Amã e toda a sua família foram todos enforcados na própria forca que este fez para Mardoqueu. Então nós vemos a luta do bem contra o mal.
Nós vemos que isso é o que ocorre na vida do cristão. Há muitos amás maus da vida tentando te paralisar, tentando te destruir, tentando fazer querer entender que não vale a pena servir um Deus vivo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, vale a pena, porque no tempo certo, no tempo determinado por Deus, Deus vai honrar a tua vida. A semeadura que tu lançastes será certamente igual à colheita que tu irás ter para a glória do Senhor. Então não desanimes, não fiques triste, porque o nosso Deus não dorme. O nosso Deus é um Deus de equidade, é um Deus de justiça, porque a base do trono de Deus é equidade e justiça, e Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. A própria palavra de Deus nos diz que o Senhor nos galardoará segundo os nossos feitos. E então eu queria só para terminar aqui esta palavra, queria te falar o que diz em Malaquias capítulo 3, versos 16, que fala deste memorial escrito. Olha o que diz a palavra do Senhor através do profeta menor sobre o memorial escrito. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, meus queridos irmãos e irmãs, amados ouvintes, que me possam estar ouvindo, há um memorial escrito diante da face do Senhor, onde a narrativa da história da nossa vida, das nossas semeaduras, quer sejam boas ou más, estão lá escritas. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. Então eu quero dizer algo em nome de Jesus para fortalecer e para animar a tua fé, para trazer ânimo ao teu ser, à tua vida, ao teu coração, ao teu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor manda-te dizer nesta manhã que a tua luta, o teu trabalho, a tua semeadura não é em vão no Senhor. Há um memorial escrito, e no tempo Kairos de Deus, no momento certo, no tempo do Senhor, o Senhor vai honrar a tua vida. O Senhor vai ler o teu nome, e o Senhor vai ordenar aos seus anjos para honrar e abençoar a tua vida, recebendo o merecido galardão segundo os teus feitos. Queridos e amados ouvintes e irmãos, eu espero muito sinceramente que esta palavra possa produzir esperança, vida, ânimo e vontade de semear mais e melhor a cada vez mais, porque quando semeamos temos que ter a viva esperança que há um Deus que tudo vê. Há um Deus que a todos galardoa segundo a sua boa semeadura. Amados, espero que as semeaduras na tua vida sejam boas, sejam semeaduras de justiça, de balança de justiça a teu favor, para que no tempo da visitação do Senhor o galardão possa ser abençoado, possa ser de graça, de favor e de bênção da parte do Senhor. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos no ar para mais um tempo com Jesus, e até lá que tu possas fazer semeaduras que glorifiquem o nome do Criador. Que Deus te abençoe. Amém.